hoje fosse pautado pelo sarcasmo das hashtags da internet, a questão em discussão seria a decisão do ministro Narco Aurélio, do Supremo Cartel Federal. Tão absurda e tão irresponsável foi a soltura de um líder de facção que agora paira sobre a mais alta corte brasileira a gravíssima suspeita de cumplicidade com o crime organizado. Olha que ponto chegamos. Colaborou para essa atmosfera de desconfiança na justiça, a ausência de decoro e a falta de temperança do ministro Marco Aurélio, ao ser questionado pelo jornalismo aqui da CNN Brasil sobre uma dessas coincidências que nos fazem imaginar coisas. Vejam só, até 17 de fevereiro desse ano de 2020, trabalhava no gabinete do ministro um tal doutor Eduardo Ubaldo Barbosa, até então um ilustre desconhecido no meio jurídico. Menos de um mês depois, o site da Receita Federal aponta a abertura de um novo escritório de advocacia lá em Brasília, o Ubaldo Barbosa Advogados, cujos únicos sócios são o próprio doutor Ubaldo Barbosa e a doutora Ana Luísa Gonçalves Rocha. Eu não sei qual círculo profissional ou qual círculo social que o doutor Ubaldo e a doutora Ana Luísa frequentam, mas é fato que ela se tornou a advogada responsável pelo pedido de soltura de um dos maiores narcotraficantes do Brasil, um criminoso cuja periculosidade só se equipara ao seu poder econômico. Em outras palavras, o líder de uma facção multimilionária possui todos os recursos financeiros ilícitos para contratar o advogado mercenário que ele bem entender. Mas, por algum motivo, e aqui cabem muitas especulações, esse chefe do crime, entre todas as suas possibilidades, optou por ser defendido pela advogada de um escritóriozinho recém-estabelecido, cujo fundador, por coincidência, era até outro dia ex-assessor próximo de um ministro conhecido por soltar delinquentes notórios. Para ficar em um exemplo óbvio, vamos falar de Salvatore Cacciola, outro criminoso foragido após a sua soltura pela pena laxativa do doutor Marco Aurélio. Pois bem, ao ser questionado pela nossa colega Basília Rodrigues sobre essa relação no mínimo embaraçosa entre os defensores do narcotraficante e ele próprio, juiz do habeas corpus, o ministro fez a ofendida. Isso é uma injúria. Acabou a entrevista. Obrigado. Não, doutor Marco Aurélio, nós é que agradecemos, porque são momentos como esse que revelam à população o seu verdadeiro caráter e a extensão da sua arrogância quando contrariado. Nessa mesma entrevista, o ministro afirmou que o Supremo tem que ser contramajoritário. Marco Aurélio deve ser fã do Barão Vermelho, porque ele vive nadando contra a corrente só para exercitar. O problema é que, apesar da sua exacerbada vaidade, Marco Aurélio não é uma estrela como era Cazuza, ele é um juiz. E o que se espera dele não é um comportamento subversivo, mas uma atuação balizada pela lei, pela jurisprudência e pelo respeito ao colegiado. A soltura vergonhosa desse narcotraficante, líder de facção, nos mostra que o novo decano não possui um norte moral confiável e transita na contramão da sociedade de bem, que só pede um pouco de segurança jurídica e um pouco de segurança física contra a tirania do crime. A Constituição Federal é muito clara no seu artigo 105, ao estabelecer ser de competência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, a uniformização de interpretações sobre leis federais, como é o caso do dispositivo penal que trata da revisão periódica da prisão preventiva para verificação da sua legalidade. Pois bem, a quinta e a sexta turmas do STJ consolidaram a jurisprudência sobre essa matéria a partir de um entendimento unânime. Havendo decisão condenatória, inclusive decorrente de julgamento em primeira instância, não é mais necessário avaliar a legalidade da prisão preventiva. E por que será que 10 ministros pensam de forma idêntica sobre um assunto supostamente controverso? Por uma questão elementar de lógica. O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece a prisão preventiva como um mecanismo para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria. Ou seja, é uma prisão cautelar, uma prisão provisória, com base em evidências muito menos robustas do que uma condenação. Portanto, a partir do momento que já existe uma sentença condenatória, é uma obviedade que os requisitos para a prisão preventiva já estão ali.
Você tira a liberdade do condenado justamente porque depois da sentença, seja de primeiro grau, seja de segundo grau, fica ainda mais explícita a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e porque as provas de materialidade, as provas de autoria são ainda mais robustas, embora caiba recurso e a condenação não seja definitiva. No seu artigo intitulado O Estéril Dever de Revisão, publicado agora, 8 de outubro, no Conjur, a doutora Mariana Madeira Nunes, advogada, garantista e também, por coincidência, ex-assessora de ministro do STF, reconhece, ainda que com notável desânimo, o seguinte, aspas, a inobservância do reexame obrigatório no prazo de 90 dias não tem conduzido, em sede de habeas corpus, à automática revogação da prisão preventiva pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais têm optado por deferir a ordem para determinar que o juízo correspondente reavalie com urgência os fundamentos da prisão imposta. Portanto, até os especialistas da advocacia criminal garantista já reconheciam e lamentavam, obviamente, a pacificação dessa jurisprudência, não apenas no âmbito do STJ, como eu já tratei, mas também do STF. Agora, o mais intrigante é imaginar por qual motivo oculto aos nossos olhos e alheio à nossa compreensão, o doutor Marco Aurélio, ao invés de aplicar o entendimento dos colegiados superiores, optou por agir de próprio punho, penalizando a sociedade de bem com a soltura de um criminoso perigoso. E aqui, finalmente, se desenha a resposta à questão em debate. A lei que fundamentou a decisão do ministro deve mudar? Não, o ministro é que deve mudar. A lei já foi recepcionada pelos tribunais conforme uma interpretação sistemática e correta do direito penal, que não desperdiça tempo, energia e recurso das autoridades judiciais, obrigando-as a atestar o óbvio, que réus condenados são muito mais perigosos que réus processados que já estavam presos preventivamente. E mesmo que o plenário do Supremo corrija esse erro histórico do novo decano Marco Aurélio, como já está fazendo, nada muda o fato de que o ministro, com a sua decisão monocrática e, vou além, egoísta, deixou a sociedade muito menos segura. Talvez por isso, só reste ao povo brasileiro, sempre resiliente, sempre bem-humorado, debochado, togado, subversivo na internet. O tal doutor Marco Aurélio do Supremo Cartel Federal.